de estudar os livros da Palavra de Deus, os livros da Bíblia. Eu estou cada vez mais convicto de que o que nos diferencia mesmo do mundo, e às vezes até mesmo de outras igrejas e religiões, é justamente o conhecimento da Palavra de Deus. E o que falta? Falta muito mesmo para a igreja nesses tempos modernos, é justamente o conhecimento desta palavra. É conhecer a palavra de Deus que vai nos dar forças para vencer as lutas e tentações da vida. É conhecer a palavra de Deus que nos dará condições de ter uma vida de espiritualidade verdadeira, porque o resto é tudo vazio. Pode haver euforia, pode haver uma série de coisas produzidas pelo homem, mas Deus opera através da sua palavra. Deus age, Deus transforma, Deus opera através da sua palavra. Então é o conhecimento da palavra, é o conhecimento da Escritura que nos torna diferentes. Então, por isso, eu quero de fato parabenizar os irmãos por essa iniciativa. Eu espero que ela seja um sucesso, não só no sentido de promover esses momentos, mas de fato haver essa continuidade depois, essa busca dos irmãos aí por conhecer a palavra de Deus. E a carta aos Gálatas também foi muito bem escolhida, na minha opinião, porque Gálatas é a carta do Novo Testamento, é a carta da Bíblia, que tem uma mensagem importantíssima para nós nos dias atuais. É a carta que fala sobre a própria essência do cristianismo, a essência da fé cristã. Ela mostra isso de forma muito clara e também mostra o que não é ser cristão, o que é ser muitas vezes um imitador de cristão, uma imitação do cristianismo. Essa carta é uma carta que tem uma precisão muito grande, mas ela fala especialmente sobre a liberdade cristã. Então, o resumo dela, se você quiser ver o resumo já de cara, eu vejo os primeiros versículos, mas antes eu quero que você veja alguns versos que resumem essa carta. Um deles é Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Isso aqui resume o argumento do apóstolo Paulo nesta carta. Ele diz: os crentes foram libertos por Cristo, e por isso não devem retornar a nenhum tipo, ele diz aí, de escravidão. Se nós somos libertos, então não devemos voltar à escravidão. O verso 13 também é um bom resumo, embora ele traga agora alguns detalhes a mais. O verso 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui está o resumo, porque ao mesmo tempo que nesse livro, nesta carta, Paulo mostra tão claramente para a igreja que não é a servidão à lei, não é a servidão ao legalismo, não é a obediência a rituais que vai trazer a salvação. Não é nada disso. É Cristo Jesus, é sua cruz, é a salvação pela fé. Então nós somos livres, mas ele fala ao mesmo tempo, não podemos deixar essa liberdade que nós agora temos, nem para voltar a uma escravidão, nem para mergulhar numa espécie de libertinagem. Diz: não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Como fazer isso? Então ele diz: sede servos uns dos outros pelo amor. Muito bem, vamos para o capítulo 1 então, e vamos tratar aqui dos aspectos introdutórios para facilitar a leitura de vocês. Então depois vocês vão ler esse livro devagarzinho, versículo por versículo, parando, meditando, mas a gente vai passar aqui as orientações iniciais para facilitar essa leitura. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens,
nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregar, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muito bem, parece que Paulo está um pouco bravo aqui, né? Quando está escrevendo essa carta, e essas primeiras frases, pelo menos, transparece até uma certa irritação, parece não? Está dizendo assim: se alguém pregar um evangelho diferente desse que eu anuncio para vocês, seja anátema. Anátema é uma palavra que significa maldito. Seja amaldiçoado, que Deus o amaldiçoe. Seja uma palavra pesada, palavra forte. Está dizendo: se alguém pregar, é um maldito, é uma pessoa amaldiçoada. Um anátema é alguém que não tem parte com Deus, alguém que não tem a mínima chance, não tem o mínimo relacionamento com Deus. Ele está fora, está longe, está distante. Expulse o camarada, mandem ele para longe. Por que é que Paulo está tão bravo assim? Primeiro, porque Paulo tem uma relação muito pastoral com a Galácia. Por quê? Porque ele é o pai da fé da maioria desses irmãozinhos aqui que está escrito na carta. Paulo evangelizou as cidades da Galácia logo no início do seu ministério, quando ele saiu lá de Antioquia e começou a percorrer algumas cidades, lá um pouquinho para cima, né, de Antioquia, um pouquinho abaixo da Europa. Então ele começou a pregar lá em várias cidades. Foi mais ou menos assim, o início do seu ministério. E teve muitos resultados, porque muitas pessoas se converteram. Mas aqui nós temos que entender algo importante, até para poder compreender a carta. Acontece o seguinte: no início Paulo pregava os judeus, porque os judeus eram o povo da aliança, o povo da promessa. E o próprio Jesus permaneceu o seu ministério praticamente falando só com os judeus. Pouquíssimas pessoas fora de Israel foram alcançadas por Jesus. A preocupação com os judeus. E quando o Senhor Jesus ressuscitou e disse para eles: só que é o seguinte, agora vocês têm que ir por todo mundo, têm que pregar para toda criatura. Então Jesus disse que era para incluir todo mundo, as nações também, os estrangeiros também. Mas a igreja não assimilou isso muito bem. A igreja primitiva, ela demorou um pouco para ir para fora dos judeus. E permaneceu um bom tempo só com os judeus. Então Deus levanta este homem chamado Paulo para ser o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo pregador dos, na época, chamados gentios. Quer dizer, as gentes, né? Gentil não é o sujeito bonzinho, calmo, tranquilo. Gentil aqui são as gentes, a gentarada, mais ou menos assim que se dizer. Nós somos os judeus, o resto é a gentarada, é o povarelo, são os de fora, que não tinham valor nenhum para os judeus. Então, mas Deus levantou Paulo, fez com que Paulo tivesse aquele encontro lá no caminho de Damasco, quando Paulo estava lá perseguindo a igreja, e aí, uma outra cidade, Damasco, na Síria, fora de Israel, para perseguir os cristãos. Então o Senhor Jesus se encontrou com ele, Jesus fez com que ele tivesse um choque, né, de existência, e Jesus se revelou para ele, Jesus salvou, Jesus lhe deu uma missão. Então ele disse: agora você vai ser meu representante para os estrangeiros, para os de fora, para os gentios. Mas mesmo Paulo foi cara assim, pregando para os gentios.
Ele ainda, no começo, dava preferência aos judeus. Então ele chegava numa cidade, e ele sendo um rabino, né, uma espécie de um mestre da lei dos judeus, ele chegava numa cidade e ia procurar a sinagoga. Sinagoga, tem até hoje aqui em São Paulo, tem várias, né, onde os judeus se reúnem para estudar o Antigo Testamento. Então Paulo chegava lá, chamava a sinagoga e dizia assim: olha, eu sou um judeu, e eu estou aqui hoje, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês. Aí os judeus diziam: muito bem, claro, o senhor é o mestre da lei, claro, pode falar. Aí o Paulo na frente dizia assim: é o seguinte, eu sou um judeu, tal, assim, mas quero falar para vocês de Jesus. A primeira reação era muito boa: aquele que foi crucificado lá, tal, esse mesmo. Só que ele não ficou crucificado, ele ressuscitou. Pior ainda, né? E ele é o Senhor, ele é o Cristo, e ele é o Salvador, e esse e aquilo. Aí, geralmente, havia uma grande rejeição. Uma parte dos judeus se convertia, mas uma parte bem pequena. Uma parte grande pensava: esse cara é doido, o que você está falando? Está inventando coisas. Aí Paulo diz assim: vocês não querem mais ouvir essa mensagem? Não tem problema, vou falar para os gentios. Pois que vá. Então Paulo ia pregar para os de fora, os gentios, que na verdade eram os naturais daquela cidade, porque eram de fora os gentios, eram os judeus, que estavam ali metidos naquelas cidades. Então Paulo começava a pregar para as outras pessoas. E o que foi o mais impressionante é que essas outras pessoas, os gálatas, começaram a se converter. E mais. Muita gente se convertendo ao Evangelho, se convertendo àquela mensagem que Paulo estava pregando. Então aí Paulo começou a perceber que era o propósito de Deus mesmo. Deus estava chamando os gentios, Deus estava chamando os estrangeiros. Ele não desprezava os judeus, mas eles não queriam. É aquela história, tem quem quer. Os judeus não queriam, mas os gentios queriam. Então Paulo pregava para os gentios. Foi tão sério esse começo ali naquela cidade chamada Derbe, Listra, na cidade da Licaônia, que era essa região da Galácia aqui mesmo. Galácia assim, é como se fosse um estado, uma cidade, é como se fosse assim, o estado de São Paulo. Então dentro do estado de São Paulo tem várias cidades, claro que muito mais do que tinha lá na região da Galácia, que o tamanho inteiro dela talvez fosse o estado de Alagoas, coisa assim, mas tem cidades dentro aí. Menos cidades e tem menos populosas, evidentemente. Aliás, era uma região bem atrasadinha. Se comparar com cidades como Éfeso, Antioquia, Filipos, cidades muito maiores que o mundo, não. Cidades ali eram bem atrasadinhas. Mas foi lá que começou, foi lá que basicamente, nós vamos dizer, o cristianismo começou a valer. Porque ele se tornou distinto do judaísmo. Deixou de parecer uma espécie de uma seita do judaísmo para se transformar em algo diferente, com fundamentos muito sólidos. Quando os gentios começaram a crer no Evangelho na cidade da Galácia, os judeus ficaram com ciúmes, com inveja, né? E começaram a querer apedrejar Paulo. Então eles tentam fazer isso numa das cidades. Paulo foge, corre para outra cidade. Eles saem dessa cidade, vão para lá também, e lá eles por fim o apedrejam. Então, em um desses lugares, aqui Paulo foi apedrejado. Por isso que ele fala lá no capítulo 6, no fim, diz assim: ninguém me moleste, eu tenho as marcas de Cristo na minha cara. Que marcas eram essas? Eram as marcas da crucificação. Paulo foi, de fato, lá crucificado por Cristo, mas ele disse: eu tenho marcas de Cristo. Eu tenho a convicção de que essas marcas eram marcas de pedradas que ficaram no seu corpo. Por isso que ele quer dizer: eu já estou crucificado por Cristo. Ele falou só no capítulo 2, verso 20. Então, a experiência de Paulo com aqueles crentes da Galácia foi muito intensa. Ele foi praticamente morto naquela região. Então, aí surge uma igreja, quer dizer, em cima de todo o sofrimento dele e dos seus amigos, surge uma igreja maravilhosa lá na Galácia. E nas várias cidades, quer dizer, não é uma só, 4, 5 cidades, ao mesmo tempo nascem 4, 5 igrejas
quase que só de gentios, só estrangeiros, quase não tem judeus nessas igrejas, e elas surgem fortes, animadas, cheias dos dons do Espírito Santo, mas está indo tudo muito bem. De repente, acontece um problema. Qual foi o problema? É aquela história de que quando você faz uma coisa muito boa, às vezes alguém vai lá para atrapalhar, alguém vai lá para estragar, né? Acontece que alguns mestres itinerantes, muito partidários do judaísmo, foram até essas cidades e talvez aproveitando um pouco que eram pessoas muito simples, eram pessoas um pouco atrasadas, assim, não eram das grandes cidades da época, eram pessoas consideradas meio primitivas, né? Foram lá e começaram a buzinar na orelha do pessoal da cidade da Galácia. Basicamente, eles diziam uma coisa: quem foi que evangelizou vocês? Foi o apóstolo Paulo. Ah, Paulo! Você sabia que ele não é apóstolo, não? Essa era a primeira coisa que eles diziam. Ele não é apóstolo. Não, ele se diz apóstolo, ele anda por aí pregando, evangelho, tal. Mas ele também não é apóstolo, porque apóstolos são 12. E são só aqueles lá que Jesus chamou lá, desde o início, os pescadores lá da Galileia. Paulo nem sequer é da Galileia. Paulo nem sequer era natural, né, de Jerusalém, das imediações. Ele era de Tarso. Pois é, então. Paulo não é apóstolo, não. Ele é pregador, tal, né, fala bem, escreve bem, mas ele não é apóstolo. Mas o que foi que ele ensinou para vocês? Falou sobre Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo foi lá, deu a vida dele na cruz pelos nossos pecados, que através da fé no sacrifício de Cristo nós podemos ser salvos. Falou tudo isso para nós, e que agora nós só precisamos crer em Jesus e continuar firmes em Jesus, a nossa vida vai mudando. Foi isso? Olha, ele falou só uma parte da história. Isso daí é verdade, não é suficiente não. Além de crer em Jesus, além de ser batizados pela água, do Pai e do Espírito Santo, tem mais umas coisinhas que eles têm que fazer também. Não era só esse negócio de crer, não. Vocês também precisam se circuncidar. Principalmente isso. Se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, não vão entrar no céu, não. Circuncidar, né? Se vocês não sabem o que era uma cerimônia judaica que eles faziam com as crianças de 8 dias, os meninos, né? Porque é cortar um pedaço da carne, pele, do prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Isso é uma pequena cirurgia. Isso é circuncidar. Então, e aí, quando alguém se tornava judeu adulto, tinha que fazer isso se fosse adulto. Então, os judaizantes que foram lá, né, buzinar na orelha do pessoal da Galácia, das igrejas da Galácia, estavam dizendo isso. Não basta só crer em Jesus, precisa também passar pela circuncisão, porque a circuncisão foi estabelecida lá no tempo de Abraão e foi aprovada por Moisés e praticada durante todo o Antigo Testamento. Então, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos. E é claro, além dessa circuncisão, também vinha lá uma lista, né, de isso pode, isso não pode, essa comida pode, aquela comida não pode, essa bebida pode, aquela bebida não pode. Toda uma lista lá de regulamentações que esses judaizantes estão dizendo. Então, além de crer, vocês também têm que praticar estas obras. Porque se não praticarem estas obras, vocês não serão salvos. E olha só, eles diziam: estamos falando isso em nome dos apóstolos verdadeiros de Jerusalém. Não do Paulo ali que se diz apóstolo. Estamos falando em nome de Pedro, em nome de Tiago, as colunas, e João também, os três, né, lá do barquinho, Pedro, Tiago e João do barquinho, esses três. Estamos falando, só que o outro Tiago, o primeiro Tiago do barquinho morreu, né?
Tiago, meio irmão de Jesus, que nunca foi no barquinho com os outros dois, mas se tornou depois um dos principais pastores da igreja de Jerusalém. Pedro, o Tiago, meio irmão de Jesus, e o João. Então, dizendo, olha, são esses aí que nós estamos representando, e é em nome dele que nós estamos falando isso. Portanto, vocês têm que se circuncidar, portanto, vocês têm que guardar o calendário judaico, portanto, vocês têm que guardar toda a dieta alimentar judaica. Não pode mais comer carne de porco, não pode mais beber nenhum tipo nenhum tipo de comida com sangue, carne com sangue, nenhum tipo. Tem um monte de peixe que não pode, tem um monte de ave que não pode, tem um monte de coisa. Não pode nada dessas coisas. Tem que seguir direitinho a dieta judaica, senão vocês não serão salvos. Então essa era a situação. Aí o apóstolo Paulo não estava mais lá, porque Paulo era um furacão, né? Ele não parava. Ele andava de cidade em cidade, pregando, anunciando Cristo, cidade em cidade. Aí chegou aos ouvidos dele: Paulo, você não sabe o que aconteceu na cidade da Galácia. Estão fazendo os gentios, os estrangeiros, os cristãos recém-convertidos, que você passou por lá e deixou várias igrejas plantadas, estão fazendo eles voltarem tudo para o judaísmo. Estão fazendo eles obedecerem, se circuncidarem, obedecerem toda a dieta do calendário judaico. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu morri por essa gente. Só não morreu porque Deus não deixou. Porque houve um milagre. Eu fui apedrejado por esse povo. Não é possível que eu vou perder tudo isso, todo esse trabalho, por causa de meia dúzia de falsos pregadores que se infiltraram no meio da igreja e começaram a falar essas bobagens. E o pior é que ele pensava assim, Paulo assim: isso que eles estão falando invalida o cristianismo, invalida a fé. Então é por isso que ele começa a escrever essa carta, uma carta curta e grossa, direta, mostrando em outras palavras o seguinte para eles: ou Cristo ou o legalismo. Se vocês querem ser salvos, vocês não podem ter os dois. Ou vocês têm Cristo ou ficam com o legalismo. Se ficarem com o legalismo, esqueçam Cristo, não vai aproveitar nada. Então virem judeus, vamos ser judeus. Se é que aguenta. O Cristo ou o legalismo. É basicamente isso que ele vai tratar aqui nesta carta. E ele começa, interessantemente, falando o seguinte: quem eu sou? Ele falou: eu sou Paulo, apóstolo. Então ele diz: eu sou apóstolo. Não da parte de homens, quer dizer, não foram homens que me escolheram, que me nomearam, que me colocaram as mãos e você é um apóstolo. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu sou apóstolo porque eu me encontrei cara a cara com ele na estrada de Damasco, quando eu ia perseguir os cristãos lá, quando eu ia trazer os prisioneiros para Jerusalém. Então o Senhor se encontrou comigo lá naquele momento e me fez ver toda a minha vida estava errada, me fez ver que toda a minha perspectiva estava errada, porque Paulo era um grande legalista. Legalista é pessoa que se apega aos detalhes mínimos da lei. Paulo era um grande legalista. Mas olha a transformação da vida dele ao se encontrar com Cristo. Então ele percebeu que a história é outra. Então ele fala: eu sou um apóstolo, mas não por causa de homens. Eu sou um apóstolo por causa de Jesus, que me chamou, e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então lhe interessa a carta, ele e todos os seus companheiros, falei, e todos os meus irmãos, meus companheiros, lhe interessa às igrejas da Galácia. Então, as várias igrejas que ele próprio havia plantado naquela região. E ainda dá uma saudação, ele diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E já declara aqui, em resumo, qual é a essência do Evangelho. Ele diz: do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar
neste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Você vê essa primeira figura que eu utilizo, essa figura é muito poderosa. Ele diz: quer saber o que é ser cristão? Quer saber o que é de fato? Isso não é uma brincadeira. Nós estamos competindo aqui por quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais de lei, menos lei para contar. Ele diz: quer saber o que é ser cristão? É Cristo Jesus, que morreu. Quase que ele disse: eu também quase morri por vocês, mas Cristo morreu mesmo. Não ficou no quase. Que morreu, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Olha que palavra forte. O que quer dizer desarraigar? O que significa isso? Desarraigar. Quer dizer retirar. O que mais? Desarraigar. Resgatar. Arrancar. Algo que estava totalmente encravado em alguma posição, afundado naquilo, enraizado naquilo. Diz a palavra arraigar, vem de tirar a raiz, né? Então, algo que estava enraizado naquela situação. Então, você chega ali e arranca, tira tudo pela raiz. Nada menos do que isso. Deus deseja, através de Cristo, realizar na nossa vida. Essa é a essência do cristianismo. Vivemos muito tempo arraigados no mundo, totalmente afundados com as nossas raízes profundamente mergulhadas na terra deste mundo. Claro, o mundo aqui o que? Costumes, pecados, crenças, crendices. Essa é a história do ser humano. É assim que cada pessoa é por natureza e também por cultura, por tudo aquilo que aprende ao longo da vida. Toda a cultura que alguém adquire só faz o que com essa pessoa? O arraiga cada vez mais, o prende cada vez mais, faz com que fique cada vez mais fundo neste mundo. Então, o que é que Cristo vem fazer? Ele vem nos desarraigar, vem arrancar a nossa vida pela raiz, tirar deste mundo. Isso não tem outro jeito. Permanecer no mundo é estar condenado. Transformação, isso é transformação. É arrancar pela raiz. Então, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. A Bíblia não alimenta falsas esperanças a respeito disso. Esse mundo não é mais ou menos. Esse mundo não é um pouco bom, um pouco mau. Este mundo é perverso. Esta é a palavra que eu utilizo. Perverso. Quer dizer, tomado de perversidade. Perversidade de perverter. De pervertir. Nada mais é do que estragar o que é bom. Algo é bom, então você pega esse bom e você polui isso, então você perverte isso. Você estraga, emporcalha. É isso que esse mundo é. Ele é um mundo perverso. Por quê? Porque já foi bom. Muito bom. Como Deus o criou. Bom. Perfeito. Pleno de coisas maravilhosas. Mas o que Satanás e os seus ajudantes, os seres humanos, fizeram? Perverteram tudo que existe. Todas as boas coisas que existem nesse mundo. Sabe o que é o pecado? É perversão do bem. Tudo que poderia ser bom. Mas o que o ser humano faz? Ele torna aquilo que poderia ser bom perverso, pervertido. E são essas coisas perversas, essas coisas perversas
que nos arraigam, que nos prendem. Nossas raízes vão crescendo, 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 e cada vez mais grudando nessas coisas, se apegando a essas coisas perversas e pervertidas, cada vez mais se apegando a essas coisas. O que Jesus Cristo faz? Ele deu a vida dele na cruz, quer dizer, esse foi o preço, não há outra maneira, não é um passe de imagem. Ele deu a vida na cruz, é o preço para nos arrancar com raiz deste mundo perverso. É uma figura muito bela, uma figura poderosa, que ele começa descrevendo aqui para não deixar sob dúvidas do que é o Evangelho. O Evangelho não permite que venha transformação. O Evangelho é transformação completa. Não permite que não tem como ficar frouxo, meio arrancado. Você puxou, não tem aquelas. Vocês são da cidade, mas não quer saber o que é arrancar um pé de mandioca. Como se eu soubesse, né? Mas o Nelson sabe. Olha aí, tirou foto? Não acredito, então. Então, o Cláudio sabe arrancar pé de mandioca. Então tem aquelas raízes, né? Então o sujeito vai lá e puxa, né? E é complicado tirar. Então você tem que dar uma afrouxada no pé de mandioca para poder tirar, porque senão você arranca e fica só com calma na mão. Né? E as raízes que não fora fica tudo lá embaixo. Então, para arrancar, só que às vezes só fica meio frouxo. Tem crente que é assim, sabe? Só Deus chegou e deu uma afrouxada e você está arraigado. Está ainda com as raízes dentro do mundo perverso. Ainda está grudado demais nas perversidades desse mundo. Cristo veio para nos arrancar, desarrancar desse mundo. Mas isso não aconteceria através da pregação daqueles judaizantes que estavam chegando lá e perguntando assim: tem que se cuidar, guardar a validade, guardar a dieta, ajudar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e ela tem que ser essa coisa toda romantizada. Isso não está regra de Deus. Isso é só trouxa. E às vezes é até afundar. É por isso que ele vai dar essa palavra tão chateado, né? Porque está chateado mesmo, porque está lamentando essas coisas. O verso 6. Admira-me, muito bonito, né? Mais ou menos assim. Admira-me que estejais passando tão depressa. Por que tão depressa? Acabou de contar as igrejas lá. Tão depressa daquele que vos chamou na graça. A palavra-chave aqui é graça. Aquele que nos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Então, aqui está o ponto-chave que destacar. Os argumentos de Paulo vão girar em torno desta ideia. Quer dizer, vocês foram chamados para a graça, chamados para a liberdade, para uma vida plena, desarraigada deste mundo perverso. Este é o Evangelho. Vocês fizeram o maior tesouro de todos. É espantoso o negócio desse. Vocês estão deixando isso de lado para pegar o mundo do Evangelho. Estão deixando esse tesouro de lado para seguir e se apegar no mundo de tolices e bobagens que não trazem vantagem nenhuma para vocês. Então ele chama aí de outro Evangelho. Mas ele corrige no verso: como é outro? Não existe outro. Só tem um Evangelho. O que não for o verdadeiro é falso. Até porque Evangelho significa o quê? Qual o significado da palavra Evangelho? Uma boa nova, uma boa notícia, uma bela notícia. E de fato qual é a boa notícia do Evangelho? Que você, pecador, pode ser salvo, apesar dos seus pecados, e não por nada que você possa fazer, mas somente pela graça de Cristo Jesus. Então receba a salvação como presente. Boa notícia.
vim aqui para te dar um presente, toma. Aí você fica perguntando, que presente é esse? Né? Será que é uma coisa legal? Né? Uma roupa bonita? Será que é o quê? Chave do carro? Opa, quem sabe? Não é possível. Né? O que é esse presente? Aí você abre a caixa e o que está lá dentro? Sei lá, essa pessoa vai falar uma panela, cara. Beleza, né? Isso é uma panela. Para que serve a panela? Para você ter que trabalhar e fazer alguma coisa. Então, ao invés de ser bom, vai ser mais trabalho para você. Eu chego para te dar um presente, mas ao invés de te dar uma coisa que vai ser para você desfrutar, se alegrar, não, vai te trazer mais trabalho, mais dificuldade. Era isso que o tio estava dizendo. Eles estavam trazendo, não presente, não o evangelho. Isso que ele fala, não é bom, não é, porque não é um evangelho, não é uma boa, é uma má notícia. Agora vocês têm que fazer um monte de coisa, tem que se circuncidar, pode fazer aquilo, não é bom, não é uma boa notícia, é uma má notícia. Boa notícia é que Deus nos salva. Então ele fala, como é outro, senão que há alguns que nos perturbam e querem, ó, palavrinha, fazer o que o mundo faz, o que é próprio do mundo, reverter. O mundo quer reverter tudo que é bom. O Evangelho é bom. Então ele quer reverter também. Por essa razão, o que nós mais vemos, infelizmente, são falsos evangelhos pregados. Já era assim desde o início. Porque o mundo quer perverter o Evangelho de Cristo. E aí traz as duas declarações aqui, do tipo, não se deixe enganar. Ele diz, mas, ainda que nós, se eu aparecesse aí, que um doido parido, e começasse a falar outra coisa, vocês não deviam ouvir, nem que eu fosse aí. Ainda que nós mesmos, ele fala, ou um anjo, vai me dar uma doida do Gabriel, olha esse anjo. E ele, né? Esse já está doido, né? Vai que dá uma doida lá do Gabriel, ele aparece do lado lá e fala assim: eu queria mostrar um olhar um pouquinho diferente desse que vocês ouviram. Vai que o próprio Miguel, que é o arcanjo, baixa lá do lado da galáxia e começa a dizer: olha, o Evangelho é mais ou menos assim, mas também tem isso. Mesmo que fosse um anjo, mesmo que eu aparecesse lá, mas anunciasse o Evangelho, diz que vá além. O que quer dizer vá além? Quer dizer que acrescente alguma coisa, que põe alguma coisa a mais. Porque o Evangelho é redondinho, não tem que acrescentar nada nele. Ele está perfeito, ele está pleno. Se colocar mais alguma coisa, se acrescentar mais alguma coisa, se for além do que eu disse, do que foi ensinado para vocês, eu, Miguel, Gabriel, ou quem quer que seja maldito, seja amaldiçoado se fizer isso. Então, olha que é uma coisa importante. Quão importante é a pureza do Evangelho e manter a pureza do Evangelho, ao ponto de Paulo dizer que deve ser anátema, mesmo que o anjo fizesse isso, mesmo que um anjo aparecesse todo poderoso, luminoso e anunciasse, seria anátema. Então olha a preocupação com a pureza do Evangelho. Será que nós temos essa preocupação de Jesus hoje? Será que nós estamos preocupados em entender o Evangelho verdadeiro, em manter o verdadeiro? Será que isso não é uma preocupação nossa? Infelizmente não. Mas é uma grande preocupação da Bíblia, a de manter a pureza do Evangelho. Aquela mensagem intacta, aquela mensagem tocada, aquela mensagem que salva o pecador. Só ela salva. É por isso que ele escreve essa carta, para dizer: não aceitem, não se deixem enganar, não vão atrás de conversa fiada, permaneçam no Evangelho verdadeiro. Ele arranca você do mundo, ele de fato dá uma vida nova e diferente, e somente ele pode fazer isso. Aí ao longo da carta, a gente vai perceber que essa sempre na argumentação dele. Ele vai dizer, logo no início aqui,
que os apóstolos de Jerusalém não eram contrários, não. Como eles estavam dizendo, os judeus estavam dizendo que os de Jerusalém eram contra. Não. Eu não recebi esse projeto deles, é verdade. Foi direto de Jesus. Mas eu me encontrei com eles. E nós nos acertamos. Falei com Pedro, falei com o Tiago, falei com o João. A gente comeu um churrasco junto, carne de porco. E nós, depois disso, eu voltei para os gentios, eles para os judeus, tudo certo. Ele vai dizer depois que Abraão, o pai da fé, que começou a circuncisão, não foi salvo por obra, mas pela graça. E ele vai concluir esse assunto dizendo depois que o fato de eu ser livre, o fato de eu não ser um escravo da lei e dos costumes, não me torna um libertino, muito pelo contrário. Ele vai dizer, muito pelo contrário, se eu sou salvo pela graça, cada vez mais eu vou querer agradar a Deus. E o fruto do Espírito vai ser produzido na minha vida sem a necessidade de legalismos. E assim vocês vão poder ler toda a carta e entender. Alguma pergunta? Aproveitar para tirar alguma dúvida inicial aqui? Como? Isso. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pôr um texto lá, na semana, alguns versículos, aí todo mundo vai ler, vai conversar, faz assim, dessa forma? Trabalhando isso aí, algo assim. Os horários, então, meus irmãos, essa introdução. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta mensagem maravilhosa que é o Evangelho. Sim, porque é a notícia sublime de que nós, pecadores, afundados no mundo de perversidades, podemos ser dele arrancados, desarraigados, pela graça do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo, que lá na cruz se entregou por nós. Obrigado, Senhor Deus, pela nova vida que podemos experimentar, pela Tua graça, e tão somente por ela. Dá-nos, ó Pai, que possamos nos apegar mais à Tua palavra e estudarmos com profundidade, não com superficialidade, porque a Tua palavra é o que nos torna diferentes. É dela que vem não só o conhecimento, mas também a graça para podermos viver uma vida que te agrade. Nos ajude a entender mais a Tua palavra e nos apegarmos a ela. Em nome de Jesus. Amém.